A gente fez um monte de amigo. Graças a Deus, a comunidade brasileira é bem grande aqui na Flórida. Já era naquela Aham, época, ainda mais hoje. aham, Então, assim, a gente tinha um grupo de amigos muito grande, brasileiros, hispanos, americanos, e juntou todo mundo no condomínio. A gente foi crescendo assim, fizemos a faculdade, fizemos tudo isso aqui. E hoje, engraçado, né? Como é que meu plano nunca foi ser advogado, nunca pensei em ser advogado, sempre foi ser jogador de futebol. Era o meu aham. único sonho. E claro que isso não aconteceu, aí você tem que fazer alguma coisa, né? Aí eu falei: vamos estudar que o estudo pelo menos é garantido". E meio que caí, assim, na faculdade fazendo direito, um amigo me chamou para estudar para a prova, eu falei: "Ah", Aham. estava querendo depois do bacharelado eu queria fazer um mestrado, eu falei: "Ah, vamos tentar esse negócio aí, ver como é que é". Fiz a prova, peguei uma nota ok, apliquei para a faculdade, entrei e falei: "Ah, acho que estou indo para a faculdade de direito". E comecei, estamos aí. Imigração também nunca pensei em ser advogado de imigração, nunca foi um sonho meu de ser advogado, mas hoje em dia eu estou vendo a gratificação de poder ajudar, famílias igual a minha. É engraçado, né, como é que as coisas vão acontecendo na vida. Então, você vai vendo que vai tudo juntando na hora certa, né. Até a gente hoje com podcast, nunca que eu imaginei quando a Carmen me entregou o seu processo, que eu pensei que a gente ia estar aqui 3 anos agora, foi 2021, né, 2021. 21. Então, esse tempo todo a gente está aqui falando sobre imigração e começando essa jornada nova aí, então é isso. Cara, que incrível, você tocou num assunto muito massa, né, realmente a gente nunca imaginava isso, e essas histórias as histórias se encontrando, né, e e hoje você atuando com isso, ajudando, se vendo, né, você vai imagina teu pai, né, o processo que quando teu pai passou, e agora você ajudando a gente, isso é incrível, cara. Eu acho eu É acho super legal, é eu acho super legal. super legal. E O que eu me mais fala uma coisa. gostava. Aham, aham. Pode falar, pode falar. Não, você fala, o que eu mais gostava de fazer é que hoje em dia eu não estou fazendo tanto processo, né, não estou ali muito com a mão na massa, eu estou mais supervisionando, fazendo consulta, fazendo Uhum. podcast, indo para evento, eu estou fazendo mais a parte da educação e ajudando o escritório a melhorar como um todo, né, então não estou fazendo ali muitos processos. Mas quando eu fazia, assim, no dia a dia, a gente recebia as fotos, né, de Aham, passaporte dos aham. clientes. Aí sempre quando tinha uma família, eu parava ali, eu olhava as fotos, eu falava: "Uau!", tipo, não tenho a menor ideia o que pode acontecer com essa família, né, tipo assim, esse processo sendo aprovado, pode ser, eu olhava para as crianças, eu falava: "Pô, pode ser um João ou pode ser um Daniel, filho dos meus irmãos", Aham, nunca se sabe, né, assim, o que. E, pô, vira e mexe a gente recebia mensagens. Eu tive uma mensagem de um cliente que ele escreveu foi aprovado, ele escreveu um e-mail super legal, até chorei, e falando: "João, aham. vocês não sabem, muitas vezes vocês não sabem o impacto do trabalho de vocês". E é isso, a gente não sabe, aquela criança que veio com os pais, não sabe de nada, tá num país novo, aprendendo uma língua nova, mas não, assim, a gente não sabe o que aquela criança vai se tornar, né, e sem o green card, não tem a possibilidade de estudar e de crescer e de trabalhar. Então, assim, é um impacto que a gente está aqui no nosso dia a dia preocupado, né, em responder um RFI e que o processo, mas tem um plano tão grande lá na frente que a gente não está vendo ainda, né, a gente só está Não, vendo ali. Então é muito legal. não, e isso é a prova de que, no final das contas, estamos todos ligados mesmo, e Uhum. quando a gente tem que se as vidas têm que se encontrar novamente, vai acontecer de N maneiras, né, e isso é incrível. João, você comentou aqui que você gosta muito de assistir podcasts de diversos tópicos, como política, esportes, tecnologias novas, especialmente podcasts sobre alimentação, exercícios e outros modos de cuidar da saúde. Conta Aham. pra gente um pouquinho esse lado seu, cara. A gente achou muito massa, porque você colocou aqui, eh eh, assuntos que são muito parecidos com os assuntos que eu e a Gabi gostamos, né. Aham, Você vê, você aham. coloca assim, questão de
alimentação, cuidar de saúde, né, novas tecnologias. Isso foi muito massa que coincidiu, assim, bastante com um pouco do nosso estilo aqui. Conta Aham. pra gente um pouquinho. Cara, assim, eu sou absolutamente apaixonado com podcast, eu praticamente não assisto televisão. Quando eu estava, Entendo. assim, crescendo sei lá, dos 13 anos de idade até os 20 anos era só futebol. Eu só assistia futebol, estava na Globo.com todo dia lendo notícia de Flamengo, era o meu dia Uhum. a dia, só fazia isso. E é impressionante, hoje em dia eu paro, eu falo: "Cara, eu tô completamente por fora", nem sabia Brasil jogou ontem contra a Venezuela, não tinha a menor ideia, tive uma Aham. consulta hoje, um venezuelano me zoando que Brasil perdeu ontem, eu falei: "Cara, nem sa nem sabia que tinha jogo". Então assim, podcast virou a minha vida fora do trabalho. Eu absolutamente adoro, porque é uma conversa longa, não é uma coisa de 5 a 10 Isso, a 20 minutos planejada, é uma conversa. isso, Você isso. vai conhecer aquela pessoa, talvez não tão profundo igual você queria, mas você vai ter uma ideia sobre aquela pessoa, uma ideia legal, né. E é Aham, uma conversa onde a pessoa pode se explicar muito. Por exemplo, hoje, eu estava vendo uma conversa do Vivek Ramaswamy, nem sei falar, o que estava se candidato a presidente, um indiano, super novo, 38 anos de idade. Ele estava num podcast de um comediante, comediante que fala? Comedian, em aham. português? Comediante, sim. Comediante. Falando sobre as ideias dele de política e os planos dele para os Estados Unidos. Então, eu sentei, eu falei: "Pô, que cara nota 10 explicando as ideias e entrando mais profundo em cada ideia, o porquê que ele pensa, o porquê que ele decidiu a se candidatar". Então, assim, eu gosto de podcast por causa disso. E o meu objetivo na vida é me melhorar em todas as áreas da minha vida, porque é tudo Isso, conectado. A isso. nossa alimentação, o nosso exercício, o nosso espiritual, o nosso profissional, são todos conectados. Quanto mais você melhora no seu físico, na sua alimentação, vai te ajudar no trabalho. Quanto mais você está ciente da seu propósito na vida, o que você está aqui para fazer, vai beneficiar o seu trabalho, vai beneficiar a sua alimentação. Então, assim, tá tudo conectado. Então, eu gosto de aprender sobre tudo. E a melhor maneira hoje em dia de aprender é através de um podcast. Por exemplo, as pessoas vão, espero eu, que pelo menos alguém aprendeu alguma coisa nova sobre um EB2. Sim. Então, isso no passado você teria que pagar, fazer a faculdade, ou comprar um livro, ou fazer alguma coisa assim. Hoje em dia, na área de saúde, eu gosto muito. Eu sou muito fã de um professor de Stanford. Ele é um Aham, neurologist, né? Ele estuda o cérebro, chamado Andrew Huberman, super famoso aqui. Pô, ele é um professor de faculdade de Stanford. Eu nunca entraria numa faculdade igual a Stanford, mas hoje em dia eu ligo a minha televisão, entro no canal dele no YouTube e tem lá horas e horas falando sobre alimentação, álcool, eh, acordando, primeira coisa, o que que você deveria fazer quando você acorda? Get some sunlight in your eyes, ele fala, né. Vai ver o sol, porque isso aham, também não sei aham. a explicação técnica, mas assim, a ideia é que eu estou aprendendo a cada dia sobre diversas coisas que vai melhorar a minha vida através de podcast de graça. Então, é uma longa, porque eu gosto de podcast, mas, eu sou fascinado com podcast, adoro, adoro. Eu também, eu também. Eu e a Gabi, a gente também assiste bastante. A gente leva no dia a dia 1h15 para chegar na loja, né, e no nosso trabalho. E, cara, quase todos os dias, a gente vai 1h e pouquinho, volta 1h e pouquinho, sempre assistindo um assunto em Não, podcast. É é maravilhoso, isso, cara, é isso é uma ótimo. ferramenta incri a internet já é uma ferramenta incrível, né, com o bom uso da internet, e os podcasts, eles vieram para dar, assim, uma para tirar digamos, tirar o véu, né, como você falou, a gente consegue conhecer Exatamente. um pouquinho mais a pessoa, porque é um bate-papo, não é uma entrevista, né, é um É um bate-papo, bate-papo. você fazendo perguntas. Mas assim, no sentido de um bate-papo, né, não de uma entrevista. Então é Aham. compartilhar,
né. Eu Trocar gosto ideia. sempre trocar ideia, claro. Eu estou fazendo, por exemplo, a gente está gravando podcast com alguns engenheiros no Brasil, né. Esse aqui é o primeiro que a gente está gravando com um convidado à distância, mas nos Estados Unidos. Então, Aham, aham. a gente já gravou alguns com alguns engenheiros no Brasil, e eu consigo, eh, eu consigo, dependendo do assunto que a gente está tratando, ele falando lá de uma realidade no Brasil, como está hoje, sobre um determinado tema, e aí eu eu traço um paralelo daquele assunto, como funciona aqui, né, no que eu já conheço, né, no pouco que eu já conheço, então eu trago esse paralelo aqui. E aí eu fico imaginando o quão enriquecedor isso é, quem está assistindo, e falando: "Caramba, olha que massa, olha, então nos Estados Unidos funciona desse jeito? Então é assim? A realidade que a gente tem aqui e a realidade que está nos Estados Unidos hoje, a cultura". Eu falo muito sobre essa questão de que a cultura americana é de ter muitos especialistas, né. E o brasileiro, ele tem uma característica, eu sei que você veio para cá pequeno, João, mas você tem contato, né, ainda lá, vai todo ano para lá. O brasileiro, ele é o famoso faz tudo, tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional. Ele é o Aham, cara que se por isso que ele se desponta quando ele vai, se candidatar a certas vagas no mundo todo aí, né. Ele se desponta, por quê? Porque ele tem experiência em muitas coisas. O americano, ele é mais especializado, então eu aproveito essa parte para tentar, mostrar essa realidade aqui, que as pessoas não tem muita gente, a maioria das pessoas não tem a menor noção, e traçando esse paralelo e tentando ajudar com informação, como foi o assunto no começo do podcast, né. aham, Então, isso é incrível, a sua essa sua experiência de ser imigrante também, ter vindo pequeno, e mostrar que, ah, essa questão da língua, né, você tá há tanto tempo aqui, já são o quê? 20 anos aqui, né, João? Um pouquinho mais de 20 É, anos. eu cheguei em 2001. 2001, a gente olha, É, 23 anos. E tem essa 23 questão anos. de faltar, esquecer palavras. Eu tô aqui 6, já esqueci muita coisa em português. Eu ia até pedir desculpa para a audiência aí, eu tenho certeza que eu errei várias palavras e eu tenho que traduzir tudo na minha mente, mas assim, meu objetivo é só entende o que eu tô falando. Pode não ser a palavra ideal ou correta para aquela frase, mas assim, tô tentando aqui, desculpa, um dia a gente precisa fazer em Não, não. inglês também. Não, foi pouquinho. Você não, em português, né, o inglês, seu inglês é é perfeito americano, né, o seu sotaque. Então, eh, tranquilo, não tem que pedir desculpa de nada não. Isso entende, isso é uma realidade que é muito importante para os brasileiros que vêm com filhos pequenos ou têm um filho pequeno aqui. Eu posso falar, né, meu filho nasceu aqui, o Nicola, o meu terceiro filho. Então, e a gente conversando com famílias, né, com Aham, outras famílias que têm filhos pequenos, e essa preocupação: "Não, meu filho é americano, vai viver aqui, mas eu não quero que ele perca a língua nativa da família, para poder estar conversando com a família", aham, né. É aham. importante isso, conversando com os Super importante. avós, com os tios, né, por exemplo, e primos, né, que ainda estão no Brasil, que só falam o português, por exemplo. E hoje eu estou vivendo essa mesma realidade com o Nicola. É muito bacana que a gente conversa com ele, a gente fala nas 3 línguas com ele, a gente fala o espanhol também, a gente fala o português, Ah, fala o legal. inglês. E ele só que ele sempre responde em inglês. Ele entende, né, ele está começando a falar agora, né, mas ele entende tudo, e ele entende nas 3 línguas. Só que ele só responde em inglês. Então, a gente entendeu que isso pode ser uma confusãozinha na cabeça dele, porque imagina, cada palavra ter 3 formas de se falar a mesma palavra, né, ele está no Aham, começo dessa questão de começar a falar, então eu falei para a Gabi, há pouco tempo, que falei assim para ela, falei assim: "Eu acho que a gente tem que desencanar de esperar que ele vai sair falando as 3 línguas ao mesmo tempo",
vamos deixar ele se sentir confortável no inglês, ele já está entendendo nas outras línguas, já está bom demais. Ele vai falar só o inglês por enquanto, a hora que ele estiver confortável com o inglês, vai ser fácil para ele começar a falar no português e no espanhol, né. E quando eu estiver falando com a família, a gente vai ajudando até ele pegar a prática, deixa ele crescer um pouquinho mais, né. E Aham, você talvez bom, você com 10 anos, você você passou algum tipo de dificuldade dessa, João, com a família? Como é que era quando você ficou imerso na cultura americana, né, aham. estudando inglês? Como que funcionou um pouquinho isso? Você pode contar um pouquinho isso? Sim, claro, claro. Assim, André, graças a Deus, nos 2 aspectos. No inglês, a gente aprendeu bem rápido, 6 meses a gente já estava conseguindo pelo menos conversar. Tinha um pouco do Uhum, sotaque, não claro, não tinha todas as palavras, mas a gente já conseguia se virar na escola, né. Mas ao mesmo tempo, em casa, meus pais era só em português, e na nossa comunidade tinha muito brasileiro. Então uhum, a gente estava toda hora, escola em inglês, isso na elementary school e na middle school. uhum, Mas já no uhum. finalzinho da middle school, tinha tanto brasileiro, para você ter uma ideia, no meu time de futebol da high school, né, aqui é o ninth grade, a nona série, não sei como é que é no Brasil, mas na high school, o meu time tinha 17 brasileiros no time de futebol. Nossa. Então era um Então time bom, então era um time muito bom. era, time bom, time bom, time bom. Então assim, desculpa, 17 não, 17 estrangeiros, e dentro Ah, desses tá. 17, desculpa, eu falei errado, 17 estrangeiros, mas dentro desses 17 eu acho que mais ou menos uns 10 eram brasileiros. Então Aham. assim, tinha muito brasileiro, e então isso fez com que a gente nunca perdeu o português, mas também o inglês, pô, todo ao nosso redor era em inglês.